Bem-vindos à sinagoga, o templo da sétima arte. Mais uma década se foi e com ela várias obras-primas vieram. Chegou a hora de relembrar os 10 melhores filmes de ação da década passada. Mas antes de começarmos a lista, precisamos esclarecer algumas coisas. A primeira coisa que precisa ser ressaltada é que os critérios de avaliação utilizados na seleção dessa lista são os sites Rotten Tomatoes, Metacritic, IMDb, a avaliação das pessoas no Letterboxd, as premiações e, principalmente, a minha opinião. Por isso, tenha em mente que essa e as outras listas do canal são pessoais. Além disso, algumas restrições foram feitas no processo de seleção dessa lista. Filmes baseados em HQs, blockbusters de grande orçamento, filmes de franquias criadas antes da década passada e reboots não serão considerados nessa lista. Mas calma. Antes de você dar dislike e fechar esse vídeo, pode ficar tranquilo. Esses filmes serão sim lembrados, porém, uma lista feita especificamente para eles. Eu sei que você deve estar pensando agora, se não tem nenhum desses filmes que você excluiu, essa lista vai ser composta pelo quê? Bom, nessa lista serão listados todos os outros filmes de ação que não se enquadram nos critérios excluídos anteriormente, além de filmes de guerra e de faroeste. O que torna o título desse vídeo um clickbait, porque na realidade essa é uma lista dos 10 melhores filmes de adrenalina da década. Na 10ª colocação temos uma produção 100% tupiniquim, que se distancia muito do convencional do que é produzido no Brasil. Dois Coelhos é uma obra que se assemelha muito a blockbusters hollywoodianos e não deixa nada a desejar, mesmo com um baixo orçamento de 3,5 milhões de reais, se comparado às milionárias produções de Hollywood, provando que é possível sim fazer filmes de gênero de qualidade sem necessariamente ter um orçamento estratosférico. Tanto é que as qualidades da película chegaram até mesmo aos olhos de uma produtora norte-americana, que pretende fazer um remake estadunidense do longa. O filme de Afonso Poyar tem um valor de entretenimento enorme e deve agradar em muitos fãs do gênero, apresentando ótimas cenas de ação extremamente inventivas e surpreendentes. Interessante que filme, tá uma explosão bem grande de um carro. A maior cena de explosão já feita no Brasil. Eu falei, vocês vão colocar explosivo nesse carro, hein? E os caras, quiseram me agradar, eles colocaram um explosivo pra caramba nesse carro. E o carro, explodiu mesmo, foi gigante. Outro mérito do filme é a montagem do próprio Poyar, Lucas Gonzaga e André Toledo, que trazem um dinamismo e uma energia frenética às cenas de ação e colaboram com a narrativa não linear do longa. Dois Coelhos chega a se parecer com uma obra de Guy Ritchie e Edgar Wright ambientadas em São Paulo. Outro aspecto de destaque do filme são os efeitos especiais de Sérgio Farjala. A exigência do Afonso específica não fossem efeitos casuais, fossem efeitos realmente especiais. Artista de carreira internacional que trabalhou até mesmo em Os Mercenários e Velozes e Furiosos 5. O supervisor de efeitos especiais herdou e dá seguimento à primeira companhia de efeitos especiais físicos do Brasil e conseguiu trazer com maestria as ideias de Afonso às telas. Ele estava cabeado, um outro veículo puxava esse carro. Esse carro ia direcionado sempre na mesma posição para bater na caçamba de lixo. Nós trouxemos uma coisa chamada Shit Kicker, que é um dispositivo de ar que dispara vidro, poeira, vários elementos de debris cenográficos. Em especial a gente usou uma câmera que chama Phantom, que é uma câmera que roda 1000 quadros por segundo. Ela faz cenas super slow motion. É necessário destacar também o uso dos efeitos visuais no longa, que também são muito explorados. Os efeitos são esteticamente muito bem feitos e complementam a linguagem cool do longa-metragem, além de se aprofundar na personalidade nerd do protagonista Edgar, que em meio a uma trama repleta de tiros, explosões, bandidagem, corrupção e vingança, pretende matar dois coelhos com uma cajadada só.
Sicário, Terra de Ninguém. Com a direção de Denis Villeneuve, diretor de verdadeiras obras-primas na última década, mesmo que em seu pior trabalho, esse longa ainda assim merece um lugar na lista. O thriller de ação acompanha a agente Kate Macer, interpretada por Emily Blunt, em operações na fronteira entre Estados Unidos e México na guerra contra o narcotráfico. Porém, o longa se distancia das convenções abordadas em filmes que tratam do assunto ao discutir sobre a moralidade dúbia das personagens centrais, ao mostrar decisões questionáveis e antiéticas que destoam das abordagens geralmente retratadas de maneira superficial e heróica em outras obras que vangloriam o imperialismo norte-americano. Mesmo com essa visão um pouco mais crítica das ações estadunidenses, o filme não vai além ao pecar em retratar os personagens latinos como unidimensionais e maniqueístas na prática, distanciando-se da mensagem proposta na teoria. Contudo, Sicário se mostra uma experiência tensa e angustiante em terras áridas da divisa entre o Arizona e Sonora. Uma boa interpretação de Blunt no papel da agente Kate Macer, com Josh Brolin muito à vontade no papel e com destaque para o intimidador e enigmático Alejandro de Benício del Toro. Outro destaque vem do sempre excelente trabalho de fotografia de Roger Deakins, que recebeu uma indicação ao Oscar pelo longa. As lentes de Deakins nos guiam de maneira crua, nos imergindo nas operações de moralidade questionável da força-tarefa estadunidense, nessa terra de ninguém. Provavelmente o melhor filme de artes marciais da década. Em oitavo, Operação Invasão 2. Lá em 2011 a gente conheceu a primeira Operação Invasão, um filme indonésio-estadunidense de luta, sucesso de público e crítica, que ganhou status cult aqui no ocidente. E esse filme vem para provar que não precisa ser uma comédia dramática em preto e branco, um filme francês desconhecido pelo grande público ou um filme experimental soviético para ser cult. Na verdade, você que é ignorante não se aprofunda no tema e continua disseminando esse estigma infundado. Depois desse breve desabafo, vamos retomar o foco. A sequência mantém a nacionalidade do primeiro filme. E por que eu tô ressaltando isso? Porque, na minha opinião, o diretor, roteirista e editor do filme, Gareth Evans, consegue a façanha de unir alguns dos melhores aspectos do cinema desses países: o valor de produção estadunidense e as artes marciais da Indonésia. A fotografia é extremamente inventiva e sagaz ao encaixar planos nada convencionais excepcionalmente funcionais às sequências de ação. Enquanto o design de produção surpreende com locações diversas, que transitam do inóspito ao insalubre, chegando até mesmo nos ambientes glamurosos da alta cúpula criminosa de Jakarta. O trabalho de coreografia realizado por Evans, Wise e Ruhian é de encher os olhos e nos agracia apresentando para o mundo a beleza e a brutalidade presentes nos movimentos certeiros e velozes do Pencak Silat. Gimana caranya kata Gareth biar bisa lebih cepet movelnya, akhirnya gue bikin model batu pencil gitu dan semuanya ada jumlahnya 4 kubikel. Kalau untuk scene fightingnya kita bikin agak lebih besar. Uma arte marcial indonésia que tem como essência a autodefesa. E a gente vê isso se consumando durante toda a metragem do longa, com o protagonista Rama enfrentando hordas sozinho, munido apenas com seus membros. Uma cena que expressa vigorosamente o cerne deste cilato é a famosa cena da cozinha no final do longa. Talvez seja a melhor cena de luta envolvendo um X1 na história do cinema. Brandao é excepcional nesses quesitos técnicos, e tudo isso surpreendentemente com um orçamento de 4,5 milhões de dólares, para esfregar na nossa cara o quanto estamos reféns dos blockbusters ocidentais e como estamos complacentes com a mediocridade imposta por Hollywood. A indústria hollywoodiana também precisa aprender muito com os orientais, e não vai ser com remakes do que funciona lá que eles vão alcançar aquela sonhada maestria. Mesmo com uma evolução em relação ao primeiro filme, apresentando novas dinâmicas narrativas, maior aprofundamento no submundo da capital indonésia e intrigas familiares, Operação Invasão não é uma obra-prima no sentido narrativo. Os personagens são rasos e a história é previsível.
Entretanto, construído aqui é muito mais que suficiente para sustentar e ligar as sequências de ação que ocupam quase metade da duração do longa. Afinal, a proposta é apresentar uma história escapista, divertida e brutal. Então não espere uma trama complexa e profunda, nem uma atuação nível Day-Lewis do protagonista Iko Uwais, nem de ninguém do elenco. Transita entre o inexpressivo e o caricato, nunca encontrando a medida certa. Mas convenhamos, nenhum ator do método conseguiria dar umas porradas com tanta qualidade quanto os personagens do filme. Num longa que mostra a operação de infiltração nas facções criminosas asiáticas, a única coisa que espero é que esse filme do Sudeste Asiático invada a sua lista de melhores filmes de ação da década. Na sétima colocação, 1917. Lançado no encerramento da década, esse épico de guerra conseguiu impressionar crítica e público com sua imersividade, ao colocar o espectador nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. O longa enfrenta alguns problemas relacionados à trama, extremamente simples e rasa, que apresenta personagens puramente funcionais ao roteiro, antagonistas tão superficiais quanto qualquer NPC de jogos de ação e personagens pouco marcantes. Mas o grande trunfo de 1917 provém da técnica. Com um trabalho impecável da equipe sonora que conseguiu captar sons muito fiéis e extremamente funcionais à proposta de imersão planejada por Sam Mendes, além de um excelente trabalho de mixagem de som ao conciliar todos os sons que permeiam a jornada de Schofield e Blake, com a bela trilha de Thomas Newman com o intuito de gerar tensão de maneira frenética enquanto acompanhamos a saga da dupla. O trabalho sonoro rendeu indicações a 3 categorias sonoras do Oscar, tendo levado a estatueta por mixagem. Um destaque importante, porém polêmico, é quanto aos efeitos visuais do longa. Muito se deve ao trabalho surreal da MPC, o estúdio responsável pela realização dos VFX do filme, que unido ao trabalho de efeitos práticos do longa, conseguiram trazer uma fidedignidade muito grande ao cenário cataclísmico da Primeira Grande Guerra. Entretanto, exatamente pela realidade alcançada nas texturas e objetos 3D, os efeitos tornaram-se praticamente imperceptíveis, o que gerou uma discussão em torno da vitória de 1917 na categoria de efeitos visuais do Oscar, por ser o mais modesto candidato em meio às milionárias e megalomaníacas produções de Disney e Netflix. Todavia, convenhamos, o grande destaque do filme é o apuro técnico da direção de Sam Mendes e da cinematografia do já citado Roger Deakins. O esmero com que as tomadas foram executadas transbordam a tela e enchem os olhos pela complexidade e perfeição da mise-en-scène. Não à toa, todo o segmento visual do filme foi reconhecido com indicações ao Oscar e BAFTA, vencendo em ambas merecidamente a categoria de melhor fotografia. E todo esse êxtase provém do falso plano sequência que acomete a história, com a primazia nas coreografias dos atores, com os movimentos elegantes e inventivos da câmera, com a constante iluminação metamorfa dos cenários, amarrado por uma montagem invisível, porém muito presente. Deakins e Mendes conseguem a façanha de nos transportar para o meio das trincheiras britânicas em uma terra devastada pela guerra, com o intuito de entregar uma singela mensagem.
sexto, A Qualquer Custo, filme de 2016, dirigido por David Mackenzie. O nome original da obra é Hell or High Water, e é interessante a gente pensar sobre a etimologia desse termo, porque o título do filme está completamente conectado à obra em si. Hell or High Water é derivado de Come Hell or High Water, que é um termo muito presente no vocabulário estadunidense. E essa regionalidade da expressão também é aplicada no filme, porque essa é uma trama muito íntima ao norte-americano, desde a ambientação texana ao retrato da população interiorana nos Estados Unidos, que tem suas peculiaridades nas convenções sociais e nas relações de poder, e aborda até mesmo características da economia americana, que é o do setor imobiliário através da hipoteca, com uma relevância ainda maior num período pós-crise de 2008. Outro aspecto que torna o filme mais regionalista é o próprio gênero do longa, que é um neo-western, que nada mais é que um filme de faroeste que se passa na atualidade. Mas a conexão entre a estética do filme e o termo que nomeia o longa vai muito além. Até mesmo o plot do filme é embasado no significado da expressão. Segundo o dicionário de Cambridge, Come Hell or High Water significa que você está determinado a fazer uma ação e haja o que houver, nada te impedirá. E esse é o lema proposto pelos irmãos Howard. Toby, interpretado por Chris Pine, é um pai divorciado que acima de tudo deseja a prosperidade da família, principalmente do filho. O ex-presidiário Tanner, interpretado por Ben Foster, é muito mais radical e aparenta não ter nada a perder, mas apresenta a mesma motivação do irmão com um adicional apelo por justiça social. Os irmãos se encontram em uma situação extrema e com isso tomam atitudes ainda mais radicais. Com os assaltos à rede Texas Midland Bank como uma forma de vingança a esse sistema bancário que gerou discórdia na vida da família. Porém, esse não é um filme de faroeste que representa a famosa terra sem lei. A lei, na verdade, é toda centrada na figura dos Texas Rangers, Marcus Hamilton, interpretado pelo indicado Oscar pelo papel Jeff Bridges, e seu parceiro Alberto Parker, vivido por Jill Birmingham. O filme se torna um jogo de gato e rato, na trama humanizada que não julga e nem exalta os seus personagens principais, tratando-os como humanos, em uma situação crítica numa constante perseguição no interior da terra do Tio Sam. Nessa jornada determinada por vingança, os irmãos Howard buscarão sua própria justiça contra o sistema bancário. Haja o que houver, a qualquer custo. Opa, calma aí. Primeiramente, muito obrigado por você ter chegado até aqui. E segundo, infelizmente esse vídeo ficou muito longo e eu tive que dividir ele em dois. Então isso significa que estamos chegando ao final desse vídeo. Se você quiser e puder, divulga esse vídeo pra alguém e vamos construir esse esqueminha fofo de pirâmide. E se você realmente gostou, deixa o like, é de graça e essa atitude é extremamente benéfica. E por fim, comenta aí embaixo quem vocês acham que são os 5 primeiros colocados dessa lista. Até o próximo vídeo.